Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom? Eu sei que eu fiquei ausente aqui com vídeos longos, eu tenho feito mais vídeos curtos nesses dias de Copa do Mundo, mas é porque são muitos jogos e porque eu acho que eu devo vir aqui com vídeos longos apenas quando eu tiver algo realmente relevante que precise de um pouco mais de tempo para desenvolver um pensamento. Hoje eu quero fazer um apanhado do que foi a primeira fase da Copa do Mundo para o Brasil e fazer uma projeção do confronto de daqui 2 dias contra o Japão, válido pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. Acho que dos confrontos que se desenhavam, possíveis confrontos na segunda fase, o Japão é um confronto mais acessível ao Brasil. Acho que a Holanda era um time melhor. A Suécia, acho que está ali no nível do Japão, mas me preocupava muito o trio de ataque da Suécia com Elanga, Isaac e Gyökeres. Enfim, acho que das possibilidades, eu sei que o Japão é um bom time, ele tem que ser respeitado, o Brasil não pode achar que tá tranquilo, que já ganhou, mas eu acho que é um confronto absolutamente acessível para o Brasil, pelo que mostraram as duas seleções na Copa do Mundo, e aí eu vou falar então um pouco sobre o que foi a primeira fase do Brasil e fazer uma projeção sobre o confronto contra o Japão na segunda fase da Copa do Mundo. Se você puder, já me segue por aqui, deixa o like nesse vídeo, compartilha o vídeo com outras pessoas que gostam de futebol. Se tiver a opção de hype esse vídeo para o YouTube entender que ele é relevante e compartilhar com novas audiências. E finalmente, se você ainda não me segue nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. Eu faço bastante conteúdo também em vídeo curto, você pode me acompanhar nas outras redes. Então vamos lá, vamos falar do que foi o Brasil na Copa do Mundo até agora, começando pelo jogo contra o Marrocos. Eu até gravei vídeo para falar sobre esse jogo. O Brasil acho que deixou uma impressão um pouco negativa na estreia, né? Por conta principalmente dos 15 primeiros minutos contra Marrocos. Marrocos é uma seleção que está entre as 10 mais bem ranqueadas da FIFA. Fez um jogo muito bom contra o Brasil. A gente saiu comentando muito sobre o Bouhaddi, volante de Marrocos, que controlou o meio-campo o jogo inteiro, fez o que quis, só 18 anos, enfim, aparentemente um craque aparecendo no futebol mundial. O Brasil conseguiu equilibrar o jogo depois ali dos 25, 30 minutos, o Vini Júnior empatou o jogo para o Brasil. No segundo tempo, o Brasil no começo teve mais chances, depois Marrocos começou a ficar mais com a bola, mas eu acho que no geral foi uma estreia que, embora fosse esperada, por Marrocos ser uma boa seleção, pelo fato do Ancelotti ainda não ter achado o time brasileiro, ele teve, enfim, pouco tempo, né? O ciclo do Brasil foi bem bagunçado. A estreia, apesar de ser algo esperado, ela deixou a gente um pouco assustado, a gente ficou com uma impressão um pouco negativa da seleção, ainda que tenha conseguido empate, ainda que tenha tido até mais chances que Marrocos depois de ter conseguido empate, mas acho que a gente ficou um pouco assustado. No segundo jogo contra o Haiti, o Brasil começou a mostrar uma evolução. Acho que o Ancelotti assumiu de vez o 4-3-3, né? Ele abriu mão então de um atacante para colocar o Paquetá no meio-campo. Acho que já deu uma solidez maior para esse time na parte defensiva, e eu acho que o Paquetá o Paquetá oscilou bastante nesses primeiros jogos, mas teve, acho que, mais momentos bons do que momentos ruins na primeira fase. Então, o Ancelotti acho que assumiu esse como time, como essa formação, né? O primeiro tempo do Brasil contra o Haiti foi muito bom, fez os 3 gols, teve mais, acho que um gol anulado, teve uma chance do Rafinha que ele saiu na cara do gol, deu uma cavadinha e saiu, no segundo tempo teve bola na trave, teve outro gol anulado, enfim, o Brasil ficou até um gostinho de quero mais, porque ganhou de 3-0, mas a gente ficou com aquela impressão de que poderia ter ganho por 5, 6, e estava muita gente preocupada com a possibilidade de Marrocos fazer saldo em cima do Haiti, de aplicar uma goleada muito grande, e o Brasil acabar passando em segundo lugar do grupo. Marrocos que ganhou da Escócia apenas por 1-0, fez um gol logo no começo do jogo e depois não conseguiu mais ampliar o placar. E aí eu até gravei vídeo aqui falando que o Brasil, apesar da vitória apenas, entre aspas, por 3-0, as impressões que eu fiquei é que o Brasil criou para fazer mais gols, e é o que importa no final. Às vezes a gente não vai converter as oportunidades com um aproveitamento muito grande, mas o que importa é que elas foram criadas. Eu falei, o Haiti não é um time bobo, o Haiti já tinha dado um sufoco na Escócia na primeira rodada, mostrou boas coisas contra o Brasil, e eu acho que o Haiti é um time que saiu da Copa com 3 derrotas, mas que foram 3 derrotas muito dignas, onde o time mostrou
qualidade, enfim, não foi um mero saco de pancadas no grupo, longe disso. É um time que mostrou que gosta de jogar bola, enfim, em nenhum momento apelou para dar porrada e tal. E além disso, eu tinha visto o jogo de Marrocos contra a Escócia e falei, cara, eu não vi nada de Marrocos que me aponte para uma goleada histórica na última rodada. Então, eu não estava tão preocupado, depois do 3-0 do Brasil e Marrocos tendo ganhado apenas de 1-0 da Escócia, eu não estava tão preocupado com a possibilidade de Marrocos passar em primeiro lugar do grupo. Óbvio que o Brasil teria que fazer a lição de casa contra a Escócia, e fez, mas eu não estava tão preocupado. E aí, na última rodada, então, tivemos Brasil e Escócia, novamente uma vitória por 3-0, novamente uma vitória que poderia ter sido por mais. O árbitro anulou um gol do Vini Júnior, que para mim até agora foi um dos erros mais grosseiros de arbitragem da Copa do Mundo. Marcou uma falta que eu acho que nem aqui no Campeonato Brasileiro teria sido marcada, na roubada de bola do Vini Júnior, mas enfim, o gol foi anulado. O Vini Júnior fez 2 gols, o Matheus Cunha fez mais um. Aliás, ambos, o Vini Júnior está com 4 gols e o Matheus Cunha está com 3 gols na Copa do Mundo. Todos os gols do Brasil foram marcados por esses 2 jogadores. Eu acho que, tirando alguns momentos em que a Escócia ficou um pouco mais com a bola, e principalmente na bola aérea na área do Brasil, eu acho que a Escócia criou algumas chances. O Brasil teve mais uma boa atuação. Eu fico com mais coisas positivas do que negativas da participação da seleção brasileira na primeira fase. Tem coisas a ser melhoradas, tem times jogando mais que o Brasil, mas graças a Deus a gente só deve pegar esses times mais adiante na competição, se o Brasil continuar avançando, claro. Eu estou falando claramente aí de França e Argentina, que para mim, pelo que mostraram até agora, são realmente os 2 melhores times da Copa do Mundo. A França já fez os seus 3 jogos, eu estou gravando esse vídeo no sábado de manhã. A Argentina vai jogar hoje, vai fazer o último jogo da fase de grupos hoje. Aparentemente o Messi não deve começar jogando, deve ficar no banco, porque a Argentina já está com a primeira posição do grupo garantida. Mas acho que a Argentina... Eu acho que são 2 times muito bons, mas são times diferentes na sua formação. A França tem um coletivo, principalmente do meio para frente, absurdo, jogadores de muito talento. Quando sai o Olise, entra o Cherki, quando sai o Doué, entra o Barcola, é um negócio meio absurdo. E a França e a Argentina, perdão, são jogadores muito bons com um gênio no meio. Se você tira o gênio, fica um time no nível do Brasil, na minha opinião. Mas quando você coloca o Messi ali no meio, é ele que realmente coloca esse time 2 patamares acima, e nada contra, quer dizer, quando você tem um gênio, você tem que potencializar esse gênio, e eu acho que é o que a Argentina faz. O trabalho do Scaloni é muito bom, conseguiu manter... É uma seleção, eu vi isso em algum lugar, eu li acho que no Twitter, e é um comentário que eu acho bastante pertinente. A Argentina é uma seleção que tem um entrosamento de time, porque esses caras estão juntos no ciclo há muito tempo. E isso é um mérito do trabalho do Scaloni, mérito dos jogadores, mas principalmente do Scaloni. Eu acho que o Brasil não está no nível dessas 2 seleções, mas se o Brasil chegar a jogar com elas, pegaria, acho que a França só numa potencial final e a Argentina numa potencial semifinal. Espero que a seleção brasileira possa crescer mais até lá. Eu acho que destaques positivos, a gente tem que falar do Vini Júnior, que é um dos, acho que posso falar que é um dos 3 melhores jogadores da Copa até agora, olhando o conjunto da obra, olhando os 3 jogos, né? Amanhã eu vou gravar um vídeo curto, um short, falando sobre os 5 melhores da Copa. No vídeo passado, depois da segunda rodada, o Vini estava em 5º, e eu acho que depois do que aconteceu nessa última rodada, acho que dá para colocar ele em 3º lugar, atrás do Mbappé e do Messi. Ainda vou esperar a última rodada, mas o Vini está fazendo uma Copa excelente. Ele finalmente assumiu o protagonismo que a gente sempre soube que ele poderia fazer. Essa Copa ele está fazendo exatamente isso. Ele tem 4 gols, acho que tem mais 1 ou 2 assistências. O Matheus Cunha é o nosso 9, né? Eu pedi muito a entrada do Endrick, mas não tenho como contestar os resultados, né? O Ancelotti começou o primeiro jogo com o Igor Thiago, o time não rendeu tanto, e aí ele voltou com o Cunha no time titular no jogo contra o Haiti. Ele fez 2 gols, contra a Escócia ele fez mais 1, então eu realmente não tenho como contestar os resultados. O Endrick aparentemente vai ser um cara que vai entrar mais no segundo tempo, entrou nos últimos 2 jogos, mas o Matheus Cunha realmente tem que ser titular.
o Rafinha se machucou, o Ryan entrou, eu acho que contra o Haiti ele não foi tão bem, mas contra a Escócia ele já começou a mostrar algumas coisas. Eu acho que ele é um jogador que pode desequilibrar, principalmente contra um time disciplinado taticamente como o Japão. Ter o Vini e o Ryan nas duas pontas é algo que pode quebrar um pouco a organização tática japonesa, né? O Bruno Guimarães tem 4 ou 3 assistências na Copa até agora, tá fazendo uma Copa excelente, né? Danilo entrou no segundo jogo e me surpreendeu. Eu não achava nem que o Danilo tinha que ser convocado, e ele tá jogando muito bem. Douglas Santos faz uma Copa corretíssima até agora, também não era o maior fã. Sempre falei que acho que o Ancelotti devia ter testado Matheus Bidu, Kaique, Bruno, Luciano Juba. O Kaique e o Luciano até foram testados, mas foi apenas uma convocação. Acho que a gente deveria ter levado outro lateral esquerdo que não fosse o Alexandre, mas enfim, o Douglas Santos está fazendo uma Copa correta. E, no geral, o que eu acho mais importante dessa seleção brasileira na Copa do Mundo até agora é que o Brasil melhorou a cada jogo. O Brasil melhorou do jogo, fez uma estreia complicada contra Marrocos, melhorou contra o Haiti, que é um adversário mais fraco, e melhorou contra a Escócia, que supostamente é um adversário um pouco melhor que o Haiti, ganhou inclusive do Haiti na primeira rodada, e eu acho que é isso que fica para mim. Se vai ser suficiente para ganhar a Copa do Mundo, a gente não sabe. A gente sabe que o Brasil não é favorito, mas eu acho que é muito importante a gente entender que o Brasil melhorou entre os jogos, e eu acho que num torneio de tiro curto isso é fundamental. Cito sempre a Argentina de 2022, que perdeu o primeiro jogo para a Arábia Saudita, o Scaloni mexeu no time, o time decolou e acabou batendo o campeão. Ainda acho improvável que isso aconteça para o Brasil, mas acho que é possível. Então, enfim, o Brasil está mostrando isso e, no geral, eu fico bem satisfeito com o desempenho do Brasil na primeira fase da Copa. E o Japão? O que a gente pode esperar do jogo contra o Japão? Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que o Japão é uma seleção que está com possivelmente sua melhor geração da história, é uma seleção que vem melhorando seu desempenho no cenário mundial nos últimos 20 anos, é uma seleção que merece sim ser respeitada. O Brasil não pode entrar achando que é um jogo fácil de mata-mata, não é. O time japonês é muito competente, tem jogadores perigosos, é um time extremamente disciplinado taticamente, talvez o mais disciplinado que eu vi nessa Copa do Mundo. Eles conseguem trocar de formações no jogo de forma muito coesa, eles começam num 3-4-3, às vezes defendem com linha de 5, às vezes com linha de 4, enfim, é muito bem treinado esse time japonês. Então o Brasil precisa sim respeitar o Japão, porque não é garantida a vitória, mas eu acho que o Brasil chega como favorito para esse jogo e tem que se comportar como favorito. Tem que querer dominar as ações do jogo logo no início da partida, tem que querer ficar com a bola, tem que agredir mais do que ser agredido, sempre, obviamente, respeitando o adversário, sempre tomando os cuidados necessários, mas o Brasil tem que buscar a vitória o tempo todo. Eu vi os jogos todos do Japão na primeira fase, e o Japão empatou com a Holanda, depois venceu a Tunísia, que era o time mais fraco do grupo, bem mais fraco, talvez o pior ou um dos 3 piores da Copa, e empatou com a Suécia, e quem estava querendo ganhar o jogo no final da partida era a Suécia. O Japão estava absolutamente satisfeito com o empate, o Elanga estava inconformado que ele não conseguia fazer o segundo gol. Então, eu acho que o que eu vi do Japão é sim um bom time, mas o Brasil é o favorito e tem que se comportar como tal. Você fala assim, mas o Japão ganhou do Brasil no amistoso. Sim, o Japão ganhou do Brasil no amistoso, mas se você for olhar, a linha de defesa era inteira diferente, jogadores que nem estão na Copa do Mundo. Hugo Souza era o goleiro, o Fabrício Bruno na zaga, o Carlos Augusto na lateral. Eu não me lembro quem era o outro zagueiro que jogou com o Fabrício Bruno, mas não é nenhum dos que estão na Copa do Mundo. A linha de defesa do Brasil naquele jogo não era nenhum dos que estão na Copa do Mundo. No ataque, o Vini Júnior jogou, enfim, era um time que acho que dos titulares da seleção brasileira, acho que tinha apenas 3 ou 4 jogadores, então assim, era outro time. O Brasil saiu com 2-0, jogando muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo teve falha do Hugo Souza, falha do Fabrício Bruno em 2 gols. Enfim, não foi um jogo normal, era amistoso, então a gente tem que levar isso em consideração,
que é um nível de concentração mais baixo. Eu não acho que aquele jogo sirva como referência para a gente falar do que vai ser esse jogo de segunda-feira. Eu acho que mostra que o Japão tem condições de ganhar do Brasil sim, mas como futebol, fazer análises táticas, o Brasil é um time completamente diferente, está em outro momento. O Ancelotti tinha acabado de chegar naquele jogo, agora ele já está há um ano na frente da seleção, então são momentos diferentes. Não acho que aquele jogo sirva como referência, a não ser para mostrar que o Japão tem sim condições de ganhar do Brasil, e aí por isso o Brasil tem sim que respeitar a seleção japonesa. Mas o Brasil chega como favorito, tem que se comportar como tal, tem que buscar a vitória desde o começo do jogo, tem que acuar a seleção japonesa no campo de defesa, tomando cuidado para não dar os contra-ataques, que esse eu acho que é um grande calcanhar de Aquiles do Brasil. Às vezes o Brasil fica com um buraco, com um espaço muito grande no meio campo e dá espaço para o adversário, deixa o adversário ficar com a bola, mas eu acho que isso é um problema que o Ancelotti vai corrigir jogo a jogo. Existem passos, né, para você arrumar o problema de um time, e o Brasil está nesse caminho. Espero que dê tempo de arrumar, para a hora que começar a pegar as seleções mais fortes, o Brasil tenha de fato condições de bater de frente. Se tudo correr bem, a primeira seleção mais forte que o Brasil deve pegar nas quartas de final é a Inglaterra. O Brasil não está garantido de passar das oitavas de final, não está garantido de passar da segunda fase contra o Japão. Eu só estou fazendo uma projeção do que pode vir pela frente caso o Brasil chegue nas quartas de final. Então, eu acho que, no geral, a participação do Brasil na primeira fase foi positiva, o time melhorou a cada jogo. É uma pena que a gente teve a lesão do Rafinha, mas o Ancelotti está achando o time, ele está achando as peças, quem ele pode usar, com quem ele pode contar. Acho que a participação do Brasil foi positiva. Acho que o Brasil é favorito contra o Japão, tem que respeitar o adversário, mas na minha opinião o Brasil ganha aí por pelo menos 2 gols de diferença, um 2-0, um 3-1. Acho que é um resultado perfeitamente plausível para esse Brasil e Japão. E você, o que você acha? Você acha que o Brasil é favorito contra o Japão? Você acha que vai passar? Você tem medo de ser eliminado pelo Japão? Comenta aqui embaixo, me conta o que você está pensando. Finalmente, se você puder, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo com outros fãs de futebol. Se tiver a opção de hype, aperta o botão de vídeo e finalmente não deixe de me seguir nas redes sociais. Eu não vou prometer vídeo para a semana que vem, eu vou soltar o vídeo quando eu achar que devo soltar. Eu espero que eu solte um vídeo falando de Brasil e Japão na terça-feira, falando de uma vitória do Brasil. Muitíssimo obrigado pela atenção. Então, se Deus quiser, terça-feira eu volto com um vídeo longo falando da vitória do Brasil contra o Japão. Até lá!